Boa noite para quem está aqui comigo ao vivo, na live, né? Boa noite para quem está vendo o replay amanhã ainda da live. E bom dia, boa tarde, como eu sempre falo, né? Para quem está vendo o replay amanhã de manhã ou amanhã à tarde, começando a semana. Acho que não tem coisa melhor do que começar, né, a semana com live, né? Com conteúdo que possa agregar, que possa gerar uma mudança. Né, o pessoal tá chegando aqui, que bom. Aline, oi Aline, como é que você tá? Tudo bem? Felipe, né, Daiane, Cris, que bom o pessoal chegando, Sara. Vamos compartilhando, hoje a live tem um tema muito interessante, vamos colocar aqui, né, que eu acho que é algo que todo mundo busca, né, que é falar de saúde plena e como que a gente pode evitar as doenças, né, acho que todo mundo busca isso, né, como que a gente pode tá evitando. Você vê que hoje eu já fiquei bom aí em fixar o tema, né? Nem tive muita dificuldade de fixar. Mas acho que isso é um tema que muitas pessoas buscam, né? Como é que a gente pode ter equilíbrio emocional para ter uma saúde plena e evitar as doenças, né? Então, esperar mais um pouquinho o pessoal chegando aqui para a gente começar a conversar sobre esse assunto, né? E se você não sabe, ou talvez você ainda não esteja, a gente está com o nosso grupo VIP aberto, né? A maratona já começou, a interação tá incrível lá dentro do grupo, né? Quem tá lá vê a nossa troca, né? Hoje foi um dia muito gostoso, a gente trocou bastante informação, a gente falou sobre problemas musculares, né? Como ciáticas, a gente falou sobre ombro congelado, a gente falou sobre cortisol, sobre hormônio do estresse, a gente falou sobre câncer de colo retal, falou um pouco de psoríase, né? Teve vários assuntos lá dentro do grupo VIP. Então, se você ainda não faz parte do grupo VIP, entra, né? Vai lá na minha bio aqui do Instagram, clica lá no link que está lá, né? E vai abrir a primeira janelinha, lá vai estar escrito entrar no grupo VIP, clica lá, faz parte do grupo VIP. Tá bom? O pessoal tá chegando aqui. Paulinho, Gleber, que bom que você tá aqui, meu amigo. Ele tá lá no grupo VIP também. Grande abraço, irmão. Elisângela, Beta, oi amor, que bom que você tá aqui. Manu, Graciela, o pessoal tá chegando, tá aumentando cada vez mais, é isso aí, pessoal. Compartilha, né? Tenho certeza que hoje a live ela vai ser tão incrível como as lives que a gente teve durante essa semana. Então compartilha aí, né? Chama seus amigos pra live. Vamos começar ela, né? Como eu sempre falo, sem muito, a gente já deu aí os 2, 3 minutinhos que eu sempre dou, dando um oi para todo mundo, né? Para dar tempo, né, da gente compartilhar, o pessoal ir chegando, né, o pessoal que está lá no grupo VIP também, né, tá vindo para cá. Vamos começar a nossa live. Então, uma das perguntas que a gente sempre faz, né, o que a gente sempre busca, né, como ter equilíbrio emocional para ter uma saúde plena e evitar doenças. E aí a gente já começa falando um pouquinho aí, né, sobre o que é saúde, na verdade, né, e muitas vezes a gente acha que tá saudável, né, é quando a gente não tem nenhum sintoma. Então, se eu não apresento nenhum sintoma, né, sou uma pessoa saudável. Então, se eu não tenho dor de cabeça, se eu não tenho alteração no intestino, né, se eu não tenho fibromialgia, se eu não tenho dores musculares, eu sou uma pessoa saudável. E esse é um dos maiores erros que a gente tem. Porque saúde não tem nada a ver com sintoma. Você muitas vezes pode ter um sintoma e você ser uma pessoa saudável. Olha só. Essa é a maior verdade que a gente tem. Quando a gente começa a compreender que os sintomas eles aparecem não porque você está doente, né? Não porque aquilo ali foi algo maléfico, não porque a natureza foi ingrata com você, não porque eu tive um azar, mas quando você começa a compreender que cada sintoma que a gente tem, né, ele tem uma função específica, ele vem com uma informação específica, a gente começa a mudar a nossa visão para a saúde. Eu conheço várias pessoas que não apresentam ainda sintomas nenhum, mas são doentes, porque vivem num padrão de ansiedade, porque não conseguem viver o momento presente, porque vivem, né, num estado depressivo, né? E a própria Organização Mundial de Saúde ela fala, né, que saúde não tem nada a ver com sintomas. Você pode ser uma pessoa sem sintoma nenhum e mesmo assim ser doente, porque você emocionalmente não está bem, né? Você se sente triste, né? Ou você se sente ansioso, ou você se sente preocupado, e você começa muitas vezes não aproveitar o que o teu corpo físico pode te promover.
Então, para a gente já começar um pouco a desmistificar e começar a entender realmente, né, que o importante é a gente começar a buscar ter esse equilíbrio emocional, né? E aí, quando a gente tem o equilíbrio emocional, a gente começa a realmente achar a saúde de uma maneira mais plena. E aí, quando a gente começa a entender que os sintomas que a gente tem não quer dizer que a gente esteja doente, né, que na verdade a doença, né, que para muitas pessoas é algo maléfico, ela tem uma função biológica. Então, por isso que muitas vezes você não me vê falar a palavra cura aqui. Por quê? Porque a gente só se cura daquilo que a gente não vive. Essa é a verdade, né? Porque se eu vivo situações de estresse, eu sempre vou ter sintomas decorrentes dessa situação de estresse. Os meus sintomas, eles podem ser físicos, eles podem ser comportamentais, né? Então, como que eu vou falar para você que você vai se curar, por exemplo, de uma psoríase, né? Se a psoríase é um duplo conflito de separação. Então, se você viver de novo um duplo conflito de separação, você vai ativar o mesmo programa arcaico e vai de novo ter a psoríase. Então, quando a gente fala de cura, a gente está falando de evitar os conflitos, a gente está falando de evitar os programas arcaicos de sobrevivência, né? E aí entra um grande viés. Muitas vezes você não consegue evitar os conflitos, você não consegue evitar os programas arcaicos. Por quê? Porque ele é inato. Toda vez que a gente vive uma situação que ela ocorre de maneira inesperada, né, eu não me preparei para aquilo ali, eu fui pego num contrapé, né, eu vou ativar um programa arcaico de sobrevivência. Então, como é que você vai evitar, né, algo que você não estava preparado para aquilo? Os programas arcaicos de sobrevivência, a gente falou muito nas lives passadas também, sobre o trilho do conflito, que é o que cronifica. Muitas vezes ele vem como um mecanismo de defesa, ele vem como um mecanismo de sobrevivência. Então, para você realmente ter um equilíbrio emocional e alcançar essa saúde plena e evitar doença, o primeiro passo que você tem que ter, e aqui a gente vai falar de passos, é olhar o teu sintoma, é olhar a tua doença de uma maneira diferente. Quando você começa a olhar e falar, cara, o sintoma que eu tenho, né, a doença que eu estou manifestando, a doença que um familiar meu está manifestando, né, que um paciente meu, que um cliente meu está manifestando, ela vem carregada de uma informação. E para que ele possa eliminar aquele sintoma, e aí sim, tentar evitar com que aquele sintoma aconteça de novo, ele precisa ter a clareza do que significa aquele sintoma. Ele precisa ter clareza de que área ele está vivendo, que ele precisa modificar a percepção dele, que ele precisa se posicionar de uma maneira diferente. É claro, mais uma vez eu falo isso lá dentro da formação Mapeando Emoções. Hoje eu falei sobre isso dentro do grupo VIP. Então, se você não está no grupo VIP, entra, porque lá a gente está dando conteúdo, né? Realmente, quem estiver dentro do grupo VIP vai ter uma possibilidade de entrar para a primeira turma da formação Mapeando Emoções de 2020 com uma condição única, exclusiva, totalmente diferente. Mas o objetivo do grupo VIP não é só te oferecer uma condição única, exclusiva, eu me preocupo. Então, lá a gente está dando conteúdo, né? E um dos grandes conteúdos que a gente deu lá, que eu achei que foi uma informação incrível, é justamente uma pergunta que fizeram sobre uma dor no ombro. Que a dor no ombro, ela acontecia num determinado ângulo, então ele fazia um movimento, não tinha dor, mas numa determinada amplitude, num determinado ângulo, aquela pessoa, ela tinha uma dor que desenvolvia uma dormência no braço, tá? E isso aí, tá? Muitas vezes essa dormência no braço tem a ver com a compressão de uma raiz nervosa. A gente falou tudo isso lá no grupo. Então, isso tem uma característica emocional? Não. Pode ter um fundo emocional por trás que dificulte aquela pessoa melhorar, porém, a gente tem que tratar também de maneira mecânica isso. Por quê? Porque tem uma característica mecânica, que é essa dor que aparece em uma determinada angulação. E aí o outro sintoma que é decorrente, que é a dormência, isso mostra que a gente tem uma raiz nervosa comprometida. E é claro que tem que fazer uma avaliação, gente. A gente tem vários desfiladeiros, que é onde a gente pode ter uma compressão dessa raiz nervosa. A própria cervical, desfiladeiro dos escalenos, costa clavicular, peitoral, a gente tem desfiladeiro, né, de pronador. E aí entra em outros detalhes mecânicos aqui, né, que a gente vai precisar mexer. Porém, às vezes se você tem alguém que está mexendo nisso e ele e mesmo assim está lento a melhora, aí a gente vai olhar no fundo emocional. Tá? Então é claro que eu quero que você entenda que a gente tem que olhar o corpo de uma maneira o quê? Integral. Para a gente buscar essa saúde plena e evitar a doença,
né? A gente tem que olhar a pessoa, você tem que se olhar, né? Você tem que olhar o teu cliente de uma maneira o quê? Integral. Você tem que unir ali mente, emoção, físico e espírito. Não tem como. Hoje a gente tem os chakras. Não tem como você falar, não tem a ver, espiritualidade tem. Né? Quando você não está, o próprio... E é científico hoje, né? A espiritualidade está cada vez mais se tornando científica, com comprovações científicas. É só a gente olhar os chakras. Né? Os chakras são vértices de energia, se você não entende, né? Ou se você não sabia. São focos de energia que a gente tem. E que as emoções influenciam no teu chakra. Então, sim, se você está vivendo uma situação emocional, né, que está desencadeando um sintoma, essa situação emocional ela pode desequilibrar um chakra teu. Se você trabalha com energia, muitas vezes você está lá no teu cliente, tentando realinhar toda a questão energética dele e não está conseguindo, porque você não sabe qual é a emoção que está associada ali. Ou você não sabe o que aquela pessoa está vivendo, que está levando essa alteração emocional. Eu vou fazer uma ligação para vocês poderem entender como que todo esse conhecimento da formação mapeando emoções, ela agrega a tua vida como um todo, independente de como você vai aplicar ele no teu dia a dia. Se você vai aplicar para a tua vida, se você vai ajudar a tratar um paciente seu, se você vai ajudar a tratar um cliente seu, né, se você é do desenvolvimento pessoal, se você vai tratar um familiar, né, até porque de alunos na formação, e a gente tem muito mais de 100 alunos na formação, e dentro do grupo VIP a gente está com muito mais de 200 pessoas, a gente tem ali pessoas buscando esse conhecimento para aplicar em cada área diferente. Então, só para você entender, se você tem uma constipação, olha só, se você tem um problema de constipação, dentro da visão emocional, a constipação é um conflito de eu não estou assimilando de maneira suficiente algo na minha vida. Tá? Por quê? Porque o nosso intestino ali, grosso, principalmente, é o último recurso que o corpo tem de assimilar os nutrientes. Se não assimilar no intestino grosso, gente, depois vai ser eliminado pelas fezes. Vai chegar no reto e vai ser excretado. Tá? Então, o último local, a última possibilidade que a gente tem de assimilar algum nutriente, né, é no intestino. Quando a gente tem uma constipação, o que a gente tem? A gente tem um intestino com trânsito lento. Então, o movimento intestinal ele fica tão lento a ponto de não eliminar as fezes com a frequência que deveria eliminar. Então, você acaba acumulando as fezes ali na ampola retal que a gente fala. Tá? E isso ocorre nessa tentativa de você absorver o máximo, assimilar o máximo de algum nutriente. E aí, quando a gente fala nutriente, a gente vai ter que entrar com uma visão global. Porque o nutriente pode ser realmente a parte alimentar, mas também pode ser, eu não estou recebendo amor o suficiente, eu não estou recebendo atenção o suficiente. Uma pessoa que teve uma perda de um ente querido, ele pode ficar na cabeça de que, cara, eu não tive o tempo suficiente com aquela pessoa, eu não aproveitei o tempo suficiente com aquela pessoa. Uma pessoa, às vezes, que tem um relacionamento onde o parceiro viaja muito, ou o parceiro, às vezes, não está. Se aquela pessoa ela entra nesse conflito de falta, né, de que, pô, eu não estou assimilando o carinho, a companhia do meu parceiro o suficiente, tudo isso, nessa conotação de assimilar, pode fazer o trânsito do intestino ficar lento e pode te gerar uma constipação. Uma criança tem constipação por quê? Porque eu não estou assimilando o suficiente o carinho da minha mãe. Né? Eu não estou tendo o amor o suficiente da minha mãe. Ela pode estar sentindo dessa maneira. Eu não tenho a presença suficiente de um pai, do meu pai. Então eu tenho que aproveitar o máximo, que pode ser que daqui a pouco ele não esteja presente. Tá? Então é essa questão de você tentar assimilar, sugar o máximo que você pode. Tá? E aí, olha só, eu estou tendo uma emoção, né, uma situação que eu estou percebendo de maneira estressante, que está afetando o meu intestino, fazendo ele ficar lento. Só que o chakra umbilical é ele que tem toda a ligação também com parte do intestino. Então, se eu estou tendo, né, uma emoção que está alterando a minha parte intestinal, eu também posso levar uma desarmonia no meu chakra umbilical. E aí eu estou lá tentando harmonizar o chakra umbilical. Só que como essa pessoa não mudou a percepção dela, não se posicionou de maneira diferente, ela pode continuar mantendo ali, né, essa alteração. Só fazer uma pergunta aqui, né, antes de a gente continuar. Já tem duas pessoas que falam que está travando. Está travando para todo mundo ou tem pessoas que estão ouvindo? Porque para quem está travando pode ser a sua internet. Porque aparentemente aqui para mim está normal. Não está travando, não está aparecendo nada. Então só para eu poder validar aqui com vocês coloque aí da onde vocês são. Só para saber se vocês ouviram isso. Da onde vocês são, que eu sei se está travando ou não.
Ó, para mim Nene tá falando que tá ok, para mim não tá travando, a Graciela falou, a Bela Carvalho falou que não, para Vivian tá ok, para mim tá ótimo, a Aline Matos falou, a gente falou, então tá bom, gente. Então, ó, para quem tá travando, dá uma olhadinha aí se às vezes é a internet, às vezes é alguma coisa, tá? Mas para a maioria tá normal, para mim aqui também tá normal, deve ser para isso. Alegrete, a Geise, que bom, Felipe, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, né, o pessoal do Sul aí, Petrópolis, que bom, o pessoal de Petrópolis também, Goiânia, que bom, a gente vê que a gente vai se espalhando, a São Leopoldo, Mariana, que bom. Então, gente, isso é importante. Então, assim, o que é importante para você poder ter o equilíbrio emocional que tantas pessoas buscam? O pessoal de Santa Catarina, de Minas, que bom, gente. O que é importante? Você reconhecer, né, qual o significado de cada sintoma que você tem. Porque cada sintoma que você apresenta, ele vai evidenciar uma situação de estresse. Ela vai evidenciar uma situação que você tem que trabalhar. Né? E aí, o que é trabalhar? É você mudar a tua percepção para essa situação. Então, olha só, se eu tenho gastrite, vamos lá, vamos entender, né? Como é que eu vou ter esse equilíbrio emocional para eu poder ter essa saúde plena e evitar doenças? E é lógico, gente, aqui é um detalhe que eu gosto de deixar bem claro para vocês, tá? Esse assunto ele é muito mais profundo do que a gente está conversando aqui. Só que a gente tem um tempo restrito, 45 minutos, 50 minutos para te passar a maior quantidade de informação possível. E lá dentro da formação, né, a gente trabalha isso de uma maneira profunda, né, com exemplos profundos, com nossos encontros de maneira profunda. Tá? Mas aqui eu quero te trazer, né, todo esse conhecimento, o máximo de informação que eu puder estar te dando, para você aplicar o máximo que você pode na tua vida. Então, né, se eu tenho uma gastrite, por exemplo, né, e a gastrite está muito ligada, né, a uma curvatura menor ali do estômago, então ela está muito ligada a situações que eu fico ruminando, que eu não consigo digerir, tá? E aí, se eu não entendo isso, que eu sou uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de digerir situações indigestas, que eu fico ruminando situações que me geraram atritos, eu nunca vou melhorar daquela gastrite. Tá? Então, quando a gastrite ela aparece, ela quer dizer que você vivenciou ou que você está vivenciando alguma situação onde você fica ruminando aquela situação, da qual você não consegue digerir. Quando você começa a ter essa clareza, ou quando você leva essa clareza, né, para um familiar teu, para alguém, né, você dá a possibilidade daquela pessoa identificar a situação que é e ela começar a trabalhar naquilo ali. E é justamente a gente trabalhar nessa situação que vai levar a gente a ter o equilíbrio emocional. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou disposto a trabalhar, que eu estou disposto a modificar, que eu estou disposto a achar esse equilíbrio emocional, eu mudo o meu olhar para a situação. Não é nem que a situação deixou de existir, ela existe ainda. Mas o porquê que ela não está me afetando? Porque eu estou me posicionando de uma maneira diferente. Porque eu estou mudando o meu olhar para aquilo ali. Então eu não vou ativar o mesmo programa arcaico. Tá? Algumas pessoas aqui me perguntaram, né, como é que faz para entrar no grupo VIP. Né? Vou até ver aqui certinho quem foi que perguntou. Fizeram uma pergunta lá em cima. Como é que faz para entrar no grupo VIP? Me explica aí. Como é que a gente faz para entrar no grupo VIP? Gente, vai lá na minha bio, né? Lá vai ter um link. Clica lá no link. Vai abrir uma janela. Aí vai ter uma janelinha pequenininha. A primeira janela ali vai estar lá escrito: entre no grupo VIP do WhatsApp ou entre no grupo VIP do Mapeando Emoções. Clica ali naquela janela. Você vai ser direcionada para uma página, né, que vai te levar, você vai preencher o teu nome e teu e-mail nessa página, você vai cair direto automaticamente no nosso grupo VIP, tá? Então vem para lá, porque tá incrível, a gente está com mais de 200 pessoas no grupo VIP, tá incrível, né? Tá incrível, tá bom? Então isso é muito importante, gente. Então a gente tem passos, né, que a gente precisa dar, tá disposto a dar, para que a gente possa ter todo um equilíbrio emocional e não desenvolver os sintomas. Tá? Um dos primeiros passos, olha lá, o Gleber botou lá, grupo VIP está show demais. Obrigado, Gleber, que bom que você está lá, cara. Isso é muito bom saber que eu estou colaborando, né, e que a gente está, né, trocando bastante dela. Eu também tenho essa mesma impressão, tá incrível o nosso grupo VIP. Hoje foi um dia incrível lá de conversas. Mas vamos lá para alguns passos, gente, para você entender de equilíbrio emocional. Um dos primeiros passos, e a gente trabalha muito isso na formação, um dos primeiros passos, né, é entender, né, as leis sistêmicas. E a gente vê isso lá dentro da formação no segundo módulo. Tá? Quando a gente fala de heranças emocionais. Por quê? Porque muitas das doenças que se manifestam na gente,
elas vêm para mostrar para a gente que a gente está rompendo alguma lei sistêmica. Né? Enquanto eu estou rompendo essa lei sistêmica, eu não consigo ter equilíbrio emocional. Por quê? Porque eu não sou um ser completo. Eu, você, todo mundo que está aqui, a gente é constituído por, no mínimo, a informação de 512 ancestrais nossos. Tá? Então, a gente tem ali informação da nossa 8ª geração. Tá? Então, muitas vezes eu estou excluindo um familiar. E aí, quando eu falo familiar, estou falando muitas vezes de pessoas próximas. Tá? E aí, quando a gente fala de exclusão, a gente pode ter 2 tipos de exclusão. A gente pode ter uma exclusão, por exemplo, literal, eu não falo mais com você, eu não quero ver você, né? Que é muitas vezes... quando eu não quero falar com o pai, por exemplo, quando eu não quero falar com a mãe, né, quando eu não ligo para eles, tá? Então estou excluindo de maneira literal, eu retirei eles da minha vida. Tá? E aí a gente muitas vezes vai desenvolver uma doença para poder incluir. Seja uma doença que o nosso pai e a nossa mãe têm, e a gente desenvolve de maneira semelhante, porque isso vai fazer eu relembrar dele. E uma outra tipo de exclusão é quando eu não aceito eles da maneira com que eles são. Ah, eu não aceito meu pai é uma pessoa muito individualista, meu pai é uma pessoa muito grossa, né? Eu não aceito ele da maneira com que ele é. O fato de eu não aceitar ele da maneira com que ele é, eu também estou excluindo. E isso muitas vezes vai me aprisionar no padrão, porque se eu não aceito outro, toda vez que eu encontro outro, isso vai me gerar um mal-estar interno. Né? Eu vi a Cláudia entrando aqui, né? Eu tenho um grande carinho, a Cláudia é uma terapeuta holística, né? Minha terapeuta holística nisso. A gente conversa muito, ela tem algo que ela fala que é verdade, eu tenho passado muito isso para os alunos da minha formação, que é a gente falar da boca para fora e da boca para dentro. Eu até falo aqui para você da boca para fora, eu aceito meu pai, eu amo meu pai é uma pessoa importante para mim, só que da boca para dentro, que é o que a gente sente, que tem a ver com o nosso sentimento, não é o que eu estou sentindo. Né? Eu sinto, quando eu penso no meu pai, eu sinto uma dor no peito, sabe? Eu sinto um incômodo. Muitas vezes, quando eu estou num automático, eu acabo falando de uma maneira negativa dele, eu acabo destacando as coisas negativas dele. O que isso mostra? Que eu não aceitei meu pai da maneira com que ele é. Então isso gera uma incongruência, isso gera o quê? Um desequilíbrio emocional. Não tem como. E aí muitas vezes eu vou ter uma doença, porque quando eu estou doente, principalmente quando eu tenho alguma doença crônica, uma doença grave, muitas vezes eu vou precisar da ajuda dos pais. E aí o que isso faz? Quando eu aceito a ajuda deles, porque eu necessito, eu acabo incluindo ele. Ou a mesma coisa com o pai com você. Né? Se o teu pai te exclui, se o teu pai não quer falar com você, se o teu pai está te rejeitando, muitas vezes ele vai desenvolver uma doença para que você como filho cuide dele. E aí o que isso automaticamente está fazendo? Está te incluindo. E aí, muitas vezes, é no momento que a gente está com uma doença crônica, é no momento quando a gente está com uma doença terminal, que a gente começa a olhar para o nosso passado, a olhar para os nossos antepassados e começar a praticar um outro passo para a gente ter o equilíbrio emocional, que é a compaixão. Eu já falei para algumas pessoas aqui, né? Já falei nas lives, eu não gosto de usar muito a palavra perdão, porque muitas vezes, algumas pessoas, né? Não todas, né? Quando fala perdão, está se colocando acima do outro. Ah, eu sou tão bom bastante que eu te perdoo. Né? O próprio Hellinger não gosta muito da palavra perdão, para que isso não ocorra. Por isso que eu gosto da palavra compaixão. Porque quando a gente tem compaixão, a gente acaba gerando empatia. E empatia é a gente se colocar no lugar do outro. É quase a gente sentir a dor do outro. Então, quando eu compreendo que o outro está fazendo um movimento que muitas vezes não é para me agredir, mas é porque ele tem um emaranhado, ele tem um corpo de dor, com que impede com que ele se relacione, às vezes, de uma maneira melhor, e eu consigo compreender isso, eu consigo gerar compaixão com isso, eu começo a aceitar o outro da maneira com que ele é. E aí, se eu começo a aceitar o outro da maneira com que ele é, eu não tenho alteração do equilíbrio emocional. Né? Por quê? Porque eu estou no padrão de aceitação, eu estou quase no padrão do amor incondicional, que é o terceiro passo. Então, o primeiro passo é você olhar para os teus antepassados com carinho, com gratidão. Né? Se eles não existissem, você não existiria, você não estaria aqui. Né? E aí o fato de a gente estar aqui, isso possibilita que a gente viva a nossa vida da maneira com que a gente queira. Né? É você que faz a sua vida, você não precisa ficar preso naquele padrão. É justamente você fazer diferente que você vai estar honrando todos os teus antepassados. Então, e isso é muito importante, você entender. E a gente vê isso lá dentro da formação Mapeando Emoções, a gente vê as leis sistêmicas, a gente vê como a gente rompe as leis sistêmicas, já no segundo módulo da formação.
Tá? O segundo passo que a gente tem, né, para fazer a formação, para poder ter um equilíbrio emocional, é gerar compaixão. Tenha compaixão, gere compaixão, pratique a compaixão. Porque quando você tem compaixão, você tem empatia, automaticamente você tem empatia. Então você consegue se colocar no outro, você consegue aceitar a dor do outro, você consegue aceitar a diferença do outro, né? E vai entender que muitas vezes o outro está tendo uma ação com você, o outro tem uma atitude com você, o outro tem um comportamento com você, não porque ele não gosta de você, mas muitas vezes porque ele tem um corpo de dor tão grande, né, que é assim que faz ele se relacionar. Imagina você entrando num táxi, né, ou no Uber hoje. Aí você entra, você é uma pessoa comunicativa, teu dia está maravilhoso, né, tá tudo bem, você entra no Uber, chega pro cara do Uber e fala, bom dia, e o cara nem te responde. Aí você fala de novo, bom dia, o cara não te responde, né? Se você começa muitas vezes a achar que aquele ali é contra você, porra, que cara mal-humorado, não, mas o cara não quer conversar, as pessoas são mal-humoradas hoje, você não está tendo compaixão, você não está tendo empatia, você não sabe como é que foi o dia daquela pessoa, você não sabe como é que é a dor que ele está vivendo, você não sabe o que ele está passando, para às vezes ele nem ter a capacidade de ser recíproco num cumprimento seu. Agora, quando você gera compaixão, quando você olha para ele e fala, cara, talvez ele esteja com uma dor tão grande que não faz nem ele dar bom dia, faz com que ele muitas vezes seja mal educado, vamos dizer, você não gera essa cobrança, você não fixa, você começa a emanar amor, que é o terceiro passo, amor incondicional, né? O terceiro passo é fundamental, o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É você fazer pelo outro sem esperar uma troca daquilo. Muitas vezes a gente faz pelo outro esperando uma troca. Eu também, eu tenho vulnerabilidades, isso é algo que eu pratico muito, né? Mas muitas vezes sim, eu faço algo que eu estou esperando algo em troca. E naquele momento, se eu fiz algo esperando algo em troca de alguém, eu não pratiquei o amor incondicional. A gente tem que buscar praticar o amor incondicional. Gente, fazer pelo outro sem esperar pela troca, porque às vezes o outro não está tendo a capacidade de dar aquilo que você quer. Às vezes ele está entregando o melhor dele, né? Às vezes ele está entregando o melhor dele. Só que se você está esperando algo, às vezes você não vai enxergar o melhor do outro que ele está te entregando. E aí a gente rompe uma lei sistêmica também, que é a lei do equilíbrio ali, do dar e receber, né? E a gente vê tudo isso, né, lá dentro da formação. Além de a gente estar conversando sobre várias dessas situações dentro do grupo VIP. Né? Então, quero ver você lá no grupo VIP, quero ver você na formação Mapeando Emoções, para a gente colocar isso em prática. Porque uma das minhas grandes missões, tá, gente, é realmente mudar a visão de saúde. Né? Eu sou um apaixonado, né, por estudar e por ensinar as relações de mente, né, corpo e emoção. E como que a gente faz para equilibrar isso, para ter uma vida plena, realmente. Quando eu falo vida plena, não é só ter uma saúde física, mas quando você começa a colocar tudo isso em prática no teu dia a dia, você começa a equilibrar todo o teu campo, você começa a atrair a abundância, você começa a atrair a prosperidade, as coisas começam a acontecer na tua vida de maneira fácil, né, parece até de maneira milagrosa. Mas é por quê? Porque você está tudo no campo vibracional, você está equilibrando todos os seus corpos sutis que a gente tem, sabe? E isso é importante. E o ponto de partida, né, que é como eu trabalho, que é como eu aplico na minha vida, para mim, para eu entender as minhas filhas, no meu relacionamento, né, com a Beta, com todo mundo, é eu entender a partir de um sintoma. Então, quando eu sei, né, que, por exemplo, a minha filha está chegando com a dor na garganta para mim, eu sei que ela não está conseguindo expressar, ou ela não está podendo expressar, ou ela está com medo de expressar algo. E eu vou entender disso. Filho, o que você não está conseguindo expressar? Ou o que você está com medo de expressar? E aí, quando ela fala isso para mim, eu faço essa engenharia reversa, eu começo a buscar o que? Esse equilíbrio emocional. Às vezes ela fala, pai, eu estou expressando tudo. Pai, eu estou falando tudo. E aí sim eu posso pensar que ela está com uma alteração de um chakra laríngeo, por exemplo. Né? Ou às vezes ela fala, não, pai, eu queria poder falar para o senhor, né, para o senhor não viajar, só que eu fico com medo de falar para o senhor, né, ou eu sei que o senhor tem que viajar, eu não me sinto no direito de falar. Ela está se remoendo por dentro.
E aí eu preciso buscar todo esse equilíbrio. Então, né, a gente ter uma saúde plena, a gente evitar uma doença, primeira coisa, não olhe a doença como algo maléfico. Ela, na verdade, ela vem carregada de informação. Isso não quer dizer que a gente não precise usar a medicina tradicional, não. Eu mesmo, esses dias atrás, eu estava com uma pequena alergia de pele, né? E eu compreendi o que me levou a ter aquela alergia de pele. Eu fui e passei uma pomada, um nebacetim para acelerar a cicatrização daqui. Mas se eu não resolvesse o meu problema, né, o meu conflito que gerou aquela alergia de pele em mim, não ia adiantar eu ficar passando o nebacetim. Ele ia melhorar, e aí quando eu parasse de passar o nebacetim, aquela alergia ela ia voltar. Por quê? Porque eu não resolvi, porque eu não estava tendo o equilíbrio emocional. É o que eu uso muitas vezes quando eu estou atendendo meus clientes. Porque às vezes a pessoa está me falando algo, mas o corpo dela, a expressão dela, o gesto dela está falando algo totalmente diferente. As atitudes dela estão falando algo totalmente diferente. E às vezes eu só vou conseguir ir profundamente para muitas vezes fazer uma intervenção e trazer um resultado em uma, duas, três sessões, né? Se eu ter todo esse entendimento sobre a parte emocional. Então, antigamente, eu trazia assim, eu levava às vezes 15 pessoas, né? 15 pessoas, ó. Antigamente eu levava 15 sessões para tratar determinados sintomas. Hoje eu levo duas. Hoje eu levo, às vezes, dependendo, uma sessão. Por quê? Porque eu estou unindo todos os meus conhecimentos com essa parte emocional. Então, isso é muito importante. Para a gente buscar esse equilíbrio emocional, a gente tem que entender o que o nosso corpo está dizendo. Então, pode ter certeza. E às vezes a gente tem sintomas que a gente não dá significância. Tipo, estou tendo uma pequena perda de cabelo. Às vezes não está nenhuma perda de cabelo grande ou intensa demais, mas eu estou tendo uma pequena perda de cabelo. Isso tem um significado. Eu acordei um pouquinho rouco. Isso tem um significado. Eu acordei com uma leve conjuntivite. Isso tem um significado emocional. Hoje eu acordei com a dor no meu quadril, mas ao longo do dia passou. A dor no teu quadril de manhã tinha um significado emocional. Que se você não resolveu, ela vai aparecer de novo. Tá? O pessoal colocou aqui, no grupo VIP eu entrei hoje e gostaria de saber como acessar as informações que foram ontem sobre psoríase. A gente vai lá no grupo VIP, Elisângela, coloca lá que a gente manda, né, de novo para você as informações que teve lá sobre psoríase. Tá bom? Vamos ver aqui as perguntas aqui. Tá? E quem não entrou no grupo VIP, vai lá no grupo VIP, entra lá, clica lá no link. Tá? Vamos lá, quem quer participar da live aqui? Coloca eu. Né? Eu levanta a mãozinha aqui que eu vou chamar alguém para participar da live aqui comigo. Para a gente tirar dúvidas sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que eu possa estar agregando aqui para você. Oi, Bruninha, tudo bem, maninha? Que bom que você está aqui. Não vi você entrar antes. Que bom que o pessoal está gostando da live. Né? Vamos lá, acho que alguém aqui chamou. Obrigado. Vamos lá. Délia, acho que é isso, né? Vamos ver se é... Acho que é Délia, vou confirmar com ela o nome. Aqui está Délia's English Centers. Então, não sei. Vamos lá, solicitei para a Délia entrar. Se a Délia não entrar, tem ali a Mari Massoterapeuta. Estou aguardando. Ó. Acho que a Délia não vai conseguir entrar. Vou chamar aqui a Mari. Délia, se você quiser de novo, vou tentar de novo com você. Coloca aí, se a gente tiver tempo. Ainda tem um tempinho aqui. Chamei a Mari. Mari. A Mari vai entrar. Mari? Mari? Não sei se a internet da Mari está colaborando. Internet sempre é um problema, né? Pra gente. Ó, acho que a Mari não vai conseguir. Pra gente entrar, teve mais uma que perguntou ali, ó, a Meg, acho que é Meg. Vamos lá. Que bom que vocês estão gostando da live, né?
Ah, pedi pra Meg. O pessoal, acho que a Meg vai entrar. Meg, é Meg mesmo? Meg, Tudo bem, Meg? Boa noite. boa noite. Que bom que você está aqui na live. Obrigado por participar. O que eu posso te ajudar, Meg? Então, eu tenho umas dúvidas que eu passei um período por algumas situações de empresa puxando essas transições, né, pessoais. E nessa transição, eu tive assim, vários. Fui diagnosticada por um psiquiatra com depressão, aí fui em outro, ele disse que eu estava com síndrome do pânico, e por último, transtorno bipolar. Então eu estou na dúvida, assim, não sei qual dos três. E também eu tive uma crise muito grande de que eu nunca tinha tido de furúnculos na axila, e logo depois o meu esposo também teve essas crises, tipo, os dois ao mesmo tempo. Então, agora eu te acompanhando, tá sendo tudo muito claro. Eu tô entendendo que às vezes eu não tenho nem nada disso, é só eu equilibrar os meus pensamentos e tentar. Tô aprendendo bastante com você. Que bom, Meg. Vamos entender um pouquinho na visão emocional, tá, Meg? Só para você poder entender nas visões das 5 leis biológicas o que pode fazer a gente estar num estado depressivo, ou o que muitas vezes confundem a gente com a bipolaridade, sobre isso. A gente tem, né, 2 hemisférios cerebrais, tá? Então, quando eu estou vivendo 2 conflitos territoriais, Meg, e o que é território para a gente? Pode ser trabalho, pode ser parceiro, pode ser família, pode ser espaço físico, pode ser filhos, tudo aquilo que a gente acha que nos pertence, pode ser um grupo de amigo, tá? Então, para você estar num estado depressivo, você precisa ter 2 conflitos territoriais ativos, bloquear os seus 2 hemisférios cerebrais. Então, um exemplo, tá, Meg? Só para você entender. Eu tô com um problema com meu filho, com a minha filha, e eu tenho uma filha, então vou falar de mim, para você poder entender, tá? Se eu tiver com um problema com a minha filha, não tô com um bom relacionamento com ela, né? Ou a gente está num momento de um relacionamento que não está legal. E nesse meio tempo, eu tenho uma briga com a minha namorada, por exemplo, eu entrei em 2 conflitos territoriais. Isso pode me deixar num estado depressivo, de desânimo, de tristeza, de bloqueios, de eu não conseguir fazer, de eu não conseguir fazer as ações. A bipolaridade, ela vem quando eu não tenho os 2 bloqueios ao mesmo tempo. Então, vem assim, eu tenho um problema com a minha filha, aí eu tenho um problema com a minha namorada, aí eu resolvo o problema com a minha namorada, eu só fico com o problema da minha filha. Aí eu saio da fase de mania para a fase depressiva, da fase para mania da fase depressiva. Então é como se eu ficasse oscilando entre um hemisfério cerebral e outro. Que muitas vezes se dá como? Eu tenho um problema e eu tenho esperança de resolver um problema. Aí eu saio do conflito, porque eu fiquei na esperança. Só que aí aquela esperança é frustrada, aí eu volto pro problema. Faz Ah, sentido para você do é. que você mais ou menos vivenciou, Meg? Sim, Tá? é E mais ou aí é menos isso. importante. Ter esse conhecimento potencializa qualquer outro tipo de tratamento que a gente está fazendo. Não quer dizer que às vezes tenha que descartar, não. Porque às vezes uma pessoa teve uma perda, que não é o teu caso, mas como a gente está falando aqui, a gente estava com mais de 45 pessoas aqui na live, né, ao vivo aqui, então a gente está falando para várias pessoas que podem ter, mas às vezes você tem um parente que teve uma perda profunda, tipo, perdeu o marido, teve uma perda profunda, né, e aí aquilo ali gerou uma tristeza grande naquela pessoa. Tá? E aí a empresa, aí ela foi demitida, por exemplo. Né? Eu tive um caso de uma amiga minha, para você entender, que ela se separou e 2 meses depois ela foi demitida do trabalho dela. O que aconteceu com essa minha amiga? Ela teve 2 problemas territoriais profundos, intensos. Ela ficou sabendo, não sabia como é que ia sobreviver, manter o filho, que ela tinha se separado, o marido não estava pagando pensão. No caso dela, muitas vezes ela precisou, além de ter esse conhecimento para a gente começar a trabalhar, ter um acompanhamento de um psicólogo. Talvez estava tomando uma medicação para dar sustentação, para ela ter força, para trabalhar nessas 2 áreas que ela teve problema. Mas enquanto às vezes ela não tivesse conhecimento, ela não saberia onde se posicionar de maneira diferente, ou como trabalhar de maneira diferente. E a questão do furúnculo, tua e do teu marido, vocês formam um campo, uma egrégora. Quando a gente tem uma família, a gente forma um campo, uma egrégora, aonde muitas vezes a gente está vivendo situações semelhantes por aquilo ali.
O furúnculo, ele tem um atentado à nossa integridade, tá? Da qual eu não fui capaz de me defender. Tá? Se deu na axila, eu não consegui proteger aquilo da maneira com que eu gostaria. E provavelmente isso foi você e ele que vivenciaram aquilo ali. Os dois tiveram sensações semelhantes para essa situação. Por isso que ambos desenvolveram o furúnculo. Foi bem isso mesmo. Foi uma situação que a gente teve que fechar a empresa e a gente não conseguiu proteger aquilo. E depois tivemos que fazer uma mudança de residência por um tempo indeterminado. Então, isso gerou realmente. É muito isso que você está falando. Olha que legal você ter trazido isso, eu te agradeço também, Meg. Por quê? Vocês tiveram que fechar uma empresa, um problema de território. Vocês tiveram que fazer uma mudança de casa. Segundo problema de território, mudar de casa, sair do meu território físico e fui para um, que às vezes eu não gostaria de ter ido, que não era o que eu queria no momento. Isso pode levar, e aí você pode ficar no estado depressivo, e aí se você for no médico, muitas vezes ele vai falar que você... Aí vai ter essas alterações. Por que da síndrome do pânico? Porque muitas vezes, quando falavam determinado assunto, talvez você entrava num pico de ansiedade, de alerta. Por exemplo, fechou a empresa, aí alguém está falando da empresa ainda, ou vai ter que pagar um imposto. Aí você já entrava em alerta para aquilo ali. Como é que a gente vai fazer? Será que tem? E aí, às vezes, a gente confundia com a síndrome do pânico. E aí é você compreender tudo isso para que você possa começar a ter esse equilíbrio emocional. A partir disso, então eu estou entendendo que é momentâneo, a minha mudança que eu fiz é momentânea, nada é definitivo na nossa vida. Quando você começa a entender, é momentâneo. O que eu posso ter aprendido com essa questão de fechar a empresa e como que eu posso trazer um ponto positivo para isso? Porque quando a gente começa a buscar esses fatores positivos, a gente começa a ter esse equilíbrio emocional, né, para agir de maneira diferente. Aí os sintomas eles vão desaparecendo. Sim, que nem, por exemplo, como eu já te acompanhava e estava melhorando a minha situação com as coisas que você falava e eu estava tentando fazer, eu fui em 3 médicos, os 3 foram um diagnóstico diferente. Então eu concluí que eu não tomei os remédios, mas isso foi uma decisão minha e eu resolvi que eu ia começar a melhorar os meus pensamentos. E realmente tudo foi mudando, eu não tive mais depressão, o pânico passou, e aquela coisa de estresse, do mau humor, foi melhorando. E hoje a gente conseguiu voltar para o apartamento, e tudo realmente não era uma questão de eu tomar o remédio, e foi uma questão de eu mudar as minhas emoções, né? Começar a controlar. E assim, na verdade, meu medicamento foi acompanhar você. Foi muito bom. Fico muito, muito, muito feliz, Meg. Por quê? Mas o que você fez, né? Você uniu corpo, mente e emoção. Você conseguiu entrar no equilíbrio do corpo, mente e emoção. E é isso que eu ensino lá na formação, Mapeando Emoções, é isso que eu passo para vocês aqui, né? E fico muito feliz de poder ter te ajudado. Né? E espero que você esteja lá no grupo VIP, né? Sim, e que eu tenha a oportunidade... E que eu tenha a oportunidade de ter você lá na formação para que a gente vá trabalhando isso cada vez mais. E você compreenda cada vez mais todas as situações. Sim, com certeza. Foi para mim, eu precisava entrar para te falar que realmente você me ajudou. Não só me enquanto o meu esposo também. E com certeza a gente vai estar junto lá no curso, com certeza. Que bom, que bom. Muito obrigada, Meg. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, que história incrível. Obrigado, Meg. Obrigado por ter participado. Né? E isso mostra, gente, como quando a gente consegue alinhar corpo, mente e emoção, a gente consegue buscar essa saúde plena. Né? É isso que eu ensino lá na formação, é essa a minha missão. Isso, para mim, né, traz uma satisfação muito grande, que mostra que a gente está no caminho, né, e que ela conseguiu, né, eu consigo com os meus clientes, e você também pode conseguir com teus clientes, com a tua vida, com teus familiares. Né, a gente poder trabalhar, né, e muitas vezes, né, deixar a medicação para uma situação realmente que ela é necessária. Né? A gente não descarta, eu não descarto a nossa medicina tradicional, porém a medicina ela só trata o sintoma. Se a gente não tratar o terreno em que aquela doença se manifestou, que somos nós, se a gente não compreender que somos nós, às vezes a gente limita toda a nossa capacidade.
tá bom? Amanhã a gente tem live de novo, né, às 8 horas, né? E se essa live fez sentido para você, coloca aí, como a Simone colocou, hashtag live incrível, né, para eu saber que ela, né, agregou valor para você, né, e que eu vou ter você comigo amanhã às 8 horas. E se você quer mais conteúdos desses, vai para o grupo VIP, né? Entra lá, vai na minha bio, clica no link que está lá, vai abrir uma janela, a primeira janelinha que está lá escrito, Grupo VIP Mapeando Emoções, clica para você vir fazer parte do Grupo VIP. A gente está interagindo de maneira intensa todos os dias, tá bom? Beijo grande para todo mundo.